Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, já estamos no ar para todo o Brasil. Um bom dia para você, muito bem-vinda, bem-vindo. Veja só o que é destaque hoje. Você sabia que, assim como nós, as aves têm umbigo e quando nascem precisam de cuidados? Uma infecção pode levar ao quadro de onfalite e ser fatal. Ministério da Agricultura inaugura em São Paulo laboratório para análise de doenças aviárias. O objetivo é controlar a entrada do vírus H5N8 no Brasil. E tem mais notícias do setor, a previsão do tempo e a sua participação. A partir de agora, estamos ligados e integrados. Que bom que você veio aprender mais com a gente aqui, né, sobre manejo para a gente produzir cada vez mais e melhor. E olha só o tema de hoje. Pintainhos que logo depois de nascer parecem tristes, andam com a cabeça baixa e, pior do que isso, morrem em menos de 24 horas de vida, podem estar sofrendo de uma doença que foi passada quando ainda estavam dentro do ovo e que veio da mãe. É a onfalite. De forma bem resumida, podemos dizer que a onfalite é uma infecção no umbigo. A onfalite ataca os embriões e produz uma inflamação no cordão umbilical. Nos incubatórios, a contaminação dos ovos é uma importante causa de mortalidade nos pintinhos por onfalite. Mas a doença pode e deve ser combatida. Depende do bom manejo dos produtores nas granjas de matrizes e das medidas de biosseguridade nos incubatórios. A origem da contaminação está nas fezes das matrizes. As bactérias penetram através da casca do ovo. Já no incubatório, é difícil identificar a onfalite. O nível de contaminação é que interfere nas perdas, que podem chegar a 100%. Em uma incubação ideal, os pintinhos devem nascer com umbigos devidamente cicatrizados ou devem fechar naturalmente em poucas horas. Se o umbigo apresentar qualquer deformidade, aí pode ser uma porta aberta para a entrada de bactérias. Na primeira semana de vida dos pintinhos, a onfalite é uma das principais causas de mortalidade. Geralmente começa 24 horas após a eclosão e alcança o auge entre o 5º e o 7º dia. Quando não morrem, os pintinhos não ganham peso. Animais com onfalite parecem deprimidos e costumam apresentar cabeça inclinada. Vamos falar mais sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas com a Ana Carolina Esprícigo, que é médica veterinária, especialista em saúde das aves. Ana, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Conta pra gente primeiro sobre até o que surpreendeu um pouco nossa equipe aqui, que estuda todo dia esse tema, né? Pintinho tem umbigo, então, porque nunca ninguém viu, né? Ele fica escondido no meio das penas, né? Então é uma região que a gente quase não observa, né? Quem não é da área não repara que ele realmente tem um umbigo, né? E a gente que é já da área técnica, a gente é um ponto que a gente observa muito, principalmente nos primeiros dias. Tá certo. E aí muita gente fica na dúvida, mas como ele tem um umbigo se ele não está ligado à mãe por um cordão umbilical? Mas é dentro do próprio ovo, né? Exatamente. Fica ligado ao saco vitelíneo, né? Que a gente chama de gema. E ali ele vai se nutrindo durante a vida, no ovo, né? E depois, nos primeiros dias, essa gema ela é absorvida por ele, né? Então acaba desaparecendo naturalmente. Tá certo. E aí por isso, então, que existe um cuidado com o ovo para que não se transmita através da casca mesmo esse tipo de doença. Isso, exato. Esse cuidado, ele começa já nas granjas de matrizes, né? Onde é produzido esse ovo, né? Então, dos principais cuidados é fazer coletas frequentes, assim que a galinha ela faz a postura, coletar esse ovo, não deixar ele diretamente em contato com a cama por muito tempo, né? E aí esse ovo ele acaba se contaminando e
e é uma fonte de gerar a onfalite, né? Tá certo. E depois, quando ele já sai dali para incubatório e tudo mais, eu acho que o risco diminui bastante, não? Isso, diminui, mas também no incubatório a gente precisa ter algumas medidas a gente fala medidas de biosseguridade também, e uma desinfecção muito boa também, tanto das máquinas que incubam quanto dos nascedouros, né, das aves. Então, se esses locais estiverem contaminados, aí a probabilidade da gente estar contaminando o ovo também, né? Então, são os dois pontos principais da cadeia, tanto as matrizes quanto os incubatórios, né? Para evitar a contaminação do ovo e gerar onfalite nos pintinhos. A onfalite, então, ela só ocorre nesse caso, quando o pintinho ainda está dentro do ovo. Depois que ele nasce, ele não tem risco de ter alguma infecção umbilical? Se o processo de incubação e contaminação do ovo na granja, de incubação e nascimento for dentro dos padrões adequados, esse pintinho ele logo vai fechar o umbigo assim que ele nascer e não vai entrar nenhuma infecção por alguma bactéria, né? Agora, se o processo não for feito dentro dos padrões exigidos, ele pode ficar com o umbiguinho aberto, né? E pode entrar alguma bactéria ali no momento do alojamento e causar mortalidade nas aves, né? Pode entrar e causar essa mortalidade, as aves arrepiadas, apáticas, né? E esse é um problema pontual, é quando o pintinho já nasce com isso ou ele não está bem cicatrizado o umbigo. Não é uma doença que passa de um para outro. Não, exatamente, é um problema pontual e essa contaminação pela bactéria, ela só vai ocorrer se o umbigo não estiver bem cicatrizado, né? E a gente tem, por acaso, uma forma de prevenção até com medicamento com isso, Ana? Ou realmente é só, como você falou, um manejo bem feito, né? Antigamente era utilizado bastante antibióticos, né? Logo na incubação, ali, logo no nascimento. Mas hoje, com a questão de mercado, isso está sendo erradicado. Então, a melhor forma é sempre fazer o processo de incubação desse ovo, de coleta desse ovo na granja, tudo de acordo com os padrões exigidos, que aí a gente não precisa estar utilizando antibióticos, né? Então, a gente tem que cada vez mais, na verdade, erradicar a utilização dos antibióticos também, né? Que isso está vindo com muita força ultimamente, né? Tá certo. Então, né, trabalhando ali direitinho, fazendo como o seu extensionista veterinário, né, acompanha você aí com as dicas, você não vai correr o risco de ter esse prejuízo, né, Ana? Isso mesmo. Seguindo os padrões tanto de coleta de ovos, de temperaturas de incubação, de nascedouros, a gente consegue ter um pintinho sadio sem precisar da utilização de algum antibiótico, né? E isso é muito bom tanto para as aves, né, no bem-estar animal, tanto para nós, que somos também clientes e compramos esse animal, né, lá no mercado depois. Tá ótimo, então. Muito obrigado pelas suas informações aqui pra gente. Nada, imagina. Ajudando aí os produtores de todo o Brasil. Um bom trabalho aí para você. Obrigada para vocês também. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Agora queremos ver você na lida, no campo, postou fotos e vídeos e colocou a hashtag Ligados e Integrados na legenda. Aparece aqui pra gente e a gente coloca aí na tela. As mulheres da suinocultura estão sempre com a gente aqui participando, mandando fotos aí, sempre muito felizes. Isso é muito legal. Um bom trabalho para vocês. Também acesse o nosso Instagram, viu? A gente pode colocar na tela aqui para você dar uma olhadinha como ele está bem organizadinho, com destaques das reportagens, dos especiais, como ali as receitas que a gente fez com a Gilda Blay, nossa convidada. Tem dicas técnicas também aí dos especialistas. E os nossos quadros, que eu sei que vocês gostam aí bastante, o Focinho de Porco Não é Tomada, o Criar é Ciência, também estão todos aí com destaque. Você pode assistir todos eles, se quiser, e também compartilhar com os seus amigos. Segue a gente lá no Instagram, então, é bem facinho achar, viu? É só procurar por Ligados e Integrados. Você vai achar a gente lá. E o Ministério da Agricultura inaugura em São Paulo o Laboratório para Análise de Doenças Aviárias. O objetivo é controlar a entrada do vírus H5N8 no Brasil. É já já, mas antes, tem alguém mandando um recado aqui para você. Olha só.
Meu nome é Aline Conterato, sou de Casca, Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço a todos os agricultores do Brasil, ligados e integrados Volta Já. Ligados e integrados de volta para você, e já está funcionando em Campinas, interior de São Paulo, o laboratório que analisa doenças aviárias. É uma importante ferramenta para a avicultura nacional e também da América Latina, que vão poder examinar aves que morreram subitamente por alguma doença. E o objetivo é descobrir se o motivo, foi a gripe aviária, que é já um grande problema na Ásia e na Europa. Vamos saber mais como vai operar com o auditor fiscal agropecuário, André Mendonça. Ele está aqui conectado com a gente. Bom dia, André. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Legal que você veio. André, conta pra gente, até um pouco antes desse laboratório já existir aí, Por que da preocupação de vocês em implantar ele? Sim, aqui nós estamos no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, antigo LANAG. Os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária são os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, e realizam as análises, dentre outras análises que são realizadas, o diagnóstico de doenças de notificação obrigatória. Então, é fundamental que o país conte com uma estrutura de laboratórios que seja apta a responder a situações de ameaças sanitárias, as situações que envolvam aí a saúde dos nossos rebanhos. Então, ele já realiza há muitos anos o diagnóstico da doença de Newcastle e da gripe aviária, da influenza aviária, e esse novo laboratório ele vem somar, ele vem trazer avanços em relação a esse diagnóstico. Pois é, inclusive até quando dei a notícia aqui tomei o cuidado, escrevendo ela para poder falar, para também não assustar o pessoal. Não é que nós temos a influenza aviária H5N8 aqui no Brasil já, ou Newcastle, viu? É para a gente evitar mesmo, E um laboratório também é importante justamente para a gente conhecer nosso rebanho, Exatamente. E principalmente para que nós estejamos preparados, caso essas doenças, no caso, se ela retornar ao país, o último surto foi em 2006, e no caso da influenza aviária, no nosso país ele é livre dessa doença, mas se um dia ela chegar até nós, nós estamos com uma estrutura pronta, adequada para fazer um diagnóstico rápido e preciso, de tal forma que a doença não venha a se espalhar e trazer grandes prejuízos econômicos para o nosso. E como é que vai funcionar, André? Conta pra gente. Vocês, por acaso, vão ter um controle, de vez em quando analisar aves de alguma região do país? Ou vai ser por demanda mesmo, Quando algum veterinário, produtor desconfia, envia essa ave para vocês? Isso já é feito de rotina, O Programa Nacional de Sanidade Avícola, no Departamento de Saúde Animal, e é executado pelas secretarias estaduais de agricultura. E esse programa prevê que sejam feitas coletas periódicas, seja em abatedouros ou em granjas, e também quando existe uma suspeita fundamentada, quando existe uma alta mortalidade, quando existe o aparecimento de sintomas característicos, principalmente aí os sintomas respiratórios e nervosos. Então, diante dessas situações, as amostras são coletadas pelos colegas do Serviço Estadual de Defesa Sanitária, e aí são encaminhadas aqui para o nosso laboratório para que a gente possa fazer esse diagnóstico e descartar a possibilidade dessa alta mortalidade ou dessa sintomatologia ser causada por uma dessas doenças. A gente não pode deixar de dar o serviço aqui, André? Porque se por acaso um produtor, ele desconfia, das aves que ele tem lá, sintomas que ela tem, ou até a morte súbita delas, ele ficou curioso, Pode ser que seja uma doença grave. Como é que ele deve proceder? Isso, ele não deve procurar diretamente o laboratório, Nós não entramos em contato e não recebemos amostras diretamente do produtor. Ele deve procurar, pelo Serviço da Defesa Agropecuária, da sua cidade, e aí o serviço veterinário vai coletar as amostras de acordo
com o manual de colheita do Programa Nacional de Sanidade Avícola e encaminhar essas amostras, então, de forma oficial para o nosso laboratório. Tá certo. E André estava também lendo sobre, e parece que esse laboratório ele tem uma importância grande não só para o Brasil, mas também até para as Américas, né? A gente acabou se tornando aqui um centro. Isso. Desde 2016, o LFDA de Campinas, ele foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, como um dos 10 laboratórios do mundo responsáveis, né, e reconhecidos como referência para o diagnóstico da doença de Newcastle e da influenza aviária. Então, com isso, né, toda vez que houver uma suspeita da ocorrência dessas doenças em países aqui da região, o nosso laboratório vai fazer amostras e fazer o diagnóstico e a caracterização desses vírus. Tá certo. E agora, até por ter conversado sobre isso, até me surgiu uma preocupação, que pode surgir também em casa aí para o pessoal. Apesar disso, nas Américas também não temos casos, né, de Newcastle ou de gripe aviária dessa que está incomodando a Europa, lá, a H5N8. Realmente a gente não tem notícias recentes, né, da ocorrência da influenza aviária de alta patogenicidade aqui na nossa região, no nosso continente. Mas se isso acontecer, né, nós temos hoje um laboratório aqui com altíssimo nível de biossegurança, capaz de receber essas amostras sem que isso traga qualquer risco aos nossos produtores. Tá ótimo, André. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, né, dando serviço aí para os produtores rurais do Brasil, e um bom trabalho para você aí nesse novo espaço. Muito obrigado. Estamos à disposição. Um abraço. Sucesso! Obrigado pelo trabalho aí, né, gente? E você sabia que uma das mais importantes tecnologias da agricultura foi inventada há no mínimo 1000 anos? Eu estou falando dos fertilizantes. E há indícios do uso deles no deserto mais seco do mundo. Veja mais uma evolução do agronegócio no nosso quadro Criar é Ciência. Bem-vindo ao deserto mais seco do mundo. Mas o Atacama nem sempre foi assim. Há mais de 1000 anos, essas terras foram férteis. É o que mostra um estudo da revista Nature Plants. Mas só eram produtivas com um incentivo: as fezes das aves. É o que revelaram os fósseis descobertos. Pois é, parece que os fertilizantes foram criados há mais de 1000 anos. E também se percebeu que os agricultores buscavam o material orgânico do litoral. Caminhavam em torno de 90 quilômetros, depois misturavam com terra e água e criavam uma pasta para cobrir o solo. Funcionava, melhorava o desenvolvimento das plantas. Os homens daquela época só não sabiam como. Hoje se descobriu que a pasta, que eles chamavam de guano, era rica em nitrogênio. Nitrogênio que hoje é uma das substâncias mais importantes para a agricultura, né? Inclusive até se vê nas raízes das plantas, às vezes, se elas têm nitrogênio, com aquelas bolinhas de ar que se formam nas raízes, já viram? É muito importante isso. E agora, para a gente saber se aqui no Brasil vamos precisar muito de fertilizantes, o tempo vai ficar muito seco, como era antigamente, a gente atualiza agora as informações do tempo com a Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje a gente vai responder alguns telespectadores que já estão mandando aí perguntas para a gente, mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão para os próximos dias? A gente começa com as imagens de satélite, a gente avança um pouco mais, as nuvens estão mais carregadas ainda na região norte, avançando ali pelo centro-oeste e chegando em parte ali do Mato Piba também.
Aí a gente dá uma olhadinha no mapa para ver como é que vai ficar a previsão aí para os próximos dias. O tempo fica mais firme no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. E nos demais estados o sol vai aparecer ao longo do dia, mas vamos ter pancadas de chuva. Aonde que essas pancadas devem ser um pouco mais fortes? Em Minas Gerais, Espírito Santo, pegando também parte de São Paulo e Rio de Janeiro. E no norte de Mato Grosso, onde a gente deve ter volumes um pouco maiores. No restante, mais pancada de chuva. Acre ainda ali, que está sofrendo com as inundações, ainda com bastante chuva também. Aí a gente vai responder agora, a gente vai lá para Planalto, responder o Hélio, Planalto lá no Paraná, para ver como é que vai ficar a previsão. E a gente começa mostrando aí para os próximos dias. Quinta-feira, sexta e sábado, máximas entre 34 e 35 graus. A gente tem pancadas de chuva nessa quinta-feira, mínima aí de 19. Já na sexta e no sábado, o sol vai brilhar sem previsão de chuva ali em Planalto. Aí a gente avança para dar uma olhadinha como é que vão ficar os próximos 30 dias, de 25 de fevereiro a 27 de março. Olha só, a gente tem pouca chuva aqui, pelo menos até o dia 20 ali de março, a gente segue com volumes aí de 20 milímetros mais ou menos. E depois, lá para o final de março, a gente tem períodos até com 50 milímetros em um único dia. Total de 181 milímetros, dias com chuva, 17 dias com chuva. A gente tem algumas janelas aqui nesse início de março e meados de março também, e chuvas ali já para a segunda quinzena de março um pouco mais fortes. Aí a gente encerra mostrando um pouquinho como é que vai ficar a temperatura. O Hélio também querendo saber como é que fica a temperatura. Mínima de 16 no dia 12 de março. E máxima de 35 no dia 25 de fevereiro. Então, hoje aí é o dia que vai fazer mais calor aí nesses próximos dias. Temperatura mesmo de verão, 35 graus. As temperaturas mínimas a gente tem no dia 12 de março aqui uma queda maior. E as máximas começam a cair. Olha, que a gente pode observar que as máximas agora em março começam a cair também. Já a gente começando a entrar em clima de outono. Outono que começa no dia 21 de março. Faça como o Hélio, mande perguntas para a gente também no WhatsApp. É o 11, o código da cidade 97571-3819. Mande seu nome, sua cidade, seu estado, que a gente responde aqui no Ligados Integrados. Adoro receber perguntas. Tchau para vocês, até amanhã. Tchau, até. Bom dia para você. Obrigado, Kelly. Até mais. E realmente, se você quer a previsão aí para a sua cidade, para a sua região, uma previsão de tempo mais estendido, pode pedir aqui para a gente. O telefone é esse que aparece na sua tela, é o 011 97571 3819. Eu repito para você anotar, 011 97571 3819. E você já baixou o novo aplicativo do Canal Rural? Baixe agora pela Apple Store ou pela Google Store. Nele, você vai acompanhar tudo o que acontece no agronegócio. Notícias, análises, cotações. O conteúdo é produzido pela equipe do Canal Rural, que é a maior mídia do agronegócio, com quase 25 anos de experiência. E no aplicativo já tem a novidade do Canal Rural, né? Que é o Radar. Lá você sabe tudo o que está acontecendo no momento no agronegócio brasileiro ou que pode influenciar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Você sabe que a gente se vê sempre no Canal Rural ao vivo, 11h30 da manhã, com transmissão também pelo YouTube ao vivo. E às 7 da manhã tem sempre reprise no canal do Criador. Mais uma novidade do Grupo Canal Rural para você ficar ligado em tudo o que acontece no agronegócio brasileiro. Agronegócio, esse é o canal. Até mais, tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.